Retomando aqui, onde a gente parou, vamos participar aqui vamos falar aqui da classificação das participações societárias. Os slides anteriores a gente viu que a gente já estudou controle, consequentemente nós estamos estudando sociedades controladas e controladoras. Controladora é a empresa investidora, pronto, acabou. Que detiver direto ou indiretamente mais de 50% do capital votante. E a controlada é aquela que está cedendo, né? Está cedendo exatamente essa quantidade de capital. Então, considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outra controlada, é titular de direitos de sócio que lhe assegure de modo permanente, Isso aqui é muito bacana, né? Ficou até aí um pouco estranho no slide, mas foi bom porque ficou em destaque. Esse distanciamento, tá vendo aí? De modo permanente. Então, como a gente está falando de investimentos permanentes, então de modo permanente. Aí, preponderância nas deliberações sociais, delibera sobre tudo, tanto da questão, né, trabalhista, quanto da questão de dividendos, quanto na questão financeira, e o poder de eleger a maioria dos administradores. Quando eu falo de deliberações sociais, lembro das políticas, políticas operacionais e políticas financeiras. Pronto, tá aí, acabou. Fácil demais. Tranquilo? Mas vamos lá. Geralmente, pois é possível que uma empresa possua controle sobre a sua investida sem ter mais de 50% do capital votante. Quando isso acontece? Quando o capital está pulverizado. Certo? Se o capital estiver pulverizado, quer dizer, tem muito capital na mão de muita gente, muitos acionistas. Então, quem tiver esse maior conglomerado aí, ou o lote maior, às vezes você compra por lote, quem tiver o maior número de ações, mesmo que seja uma porcentagem menor do que 50%, você tem preponderância. Né? Se, por exemplo, os acionistas minoritários, né, eles puderem fazer esses condomínios, né, de ações, ele se junta a outro e junta-se a porcentagem, eles decidem juntos, provavelmente esses acionistas aí, eles têm o quê? Preponderância nas deliberações sociais, logo eles têm o poder. Tranquilo? Mas isso só quando o capital está pulverizado. Depois você dá uma lidazinha nesse slide direitinho e vai entender o que é o capital pulverizado. As ações estão todas à disposição e ninguém tem mais que 50. Se alguém já tiver um lote muito grande de 30, 40, ele já pode ser considerado controlador. As grandes decisões, se esse cara estiver dentro, né, se esse investidor estiver dentro da assembleia, ele provavelmente dominará mais. Se não tiver um outro condomínio que forme aí maioria. Tranquilo? Então vamos lá. Observação 2. Controlada é a entidade, incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade, tal como a parceria. Olha só, tal como a parceria. Não é uma parceria propriamente dita. Você não é parceiro, você controla. Você comprou investimentos. Lógico, parceria no sentido lato sensu. Mas aqui é controle mesmo, você manda. Aí veja só que bacana. Na qual a controladora? Veja só. Isso é que eu vou frisar agora. O controle ele pode ser direto ou indireto. Certo? Controle direto é aquele que a controladora investe diretamente na controlada. Você consegue visualizar. Ou eu tenho 50, ou tenho 51, 60, 30. Diretamente você consegue ver investimento. Tá certo? Esse é o investidor. O investidor diretamente ele investe naquela empresa lá. Tá certo? Isso é o direto. O indireto ele perpassa por outras sociedades que são controladas a essa grande controladora, esse investidor inicial. E as decisões da primeira, se tiver uma cadeia de controles, a primeira empresa vai influenciar até a última. Tá certo? Isso nós chamamos controle indireto. Vamos ver em forma de exemplo que eu acho que você visualiza melhor. Tá aqui, ó, controle direto, fácil demais. A investe em B. A tem 60% do capital aí de B. Pronto, acabou. Você está vendo que diretamente A está investindo em B. Então você não vai ter nenhuma dúvida, né,
quando eu estiver falando de controle direto, porque você está vendo que A possui 60% do capital ou do PL de B. Pronto, 60% é de A. Controle, isso aí se chama controle direto. E o que é o controle indireto? Está aqui, ó. Controle indireto é quando A não controla B. Você está vendo aqui, ó. A tem 60% de B. Só que B tem 55% de C. Se todas as decisões de B passam por A, consequentemente, A também controla C. A decisão, inclusive, de B ter investido em C veio de A, porque A controla B. Entendeu? Fácil demais de entender. Vamos aqui, ó, só para a gente visualizar, tá certo? Essa conclusãozinha aí, olha só. Exemplo 2. A empresa A possui 60% do capital votante da empresa B. A controla diretamente a empresa B. Fácil, tá vendo? A empresa B possui 55% do capital votante da empresa C. A controla diretamente C. Se A também controla B e B controla C, consequentemente o que acontece? A controla C. Ó. Conclusão: como A controla B, que controla C, A controla indiretamente C, já que é um sistema de controle. A decisão, inclusive, desse investimento em C partiu de A. Tranquilo, fácil, né? Muito fácil, fácil até demais. Agora a gente tem outra forma também, olha só. Esse aqui é outra forma de você também controlar. Veja só. A tem 60% de B e B tem 30%. Esses 30% de B que estão em C pertencem a A. Porque A controla B. E B só investiu esses 30% porque A assim mandou. Esse capital que está aqui, ó. Esse capitalzinho que está de B para C, esses 30% pertencem a A. A A está investindo indiretamente 30 com 35 de forma direta. Então, nessa sequenciazinha aqui, vamos ver as conclusões rapidinho. Vamos ver as conclusões. A controla diretamente B. Fato. E A controla indiretamente C. Por quê? Primeiro, levar em consideração o controle e não a propriedade. Você vai levar em consideração o controle. Vamos lá. Como é que eu tenho controle? Como é que eu sei? Eu sei, aí as porcentagens eu acho que estão trocadas, tá, gente? A gente pode dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu acredito que essas porcentagens estão trocadas. Deixa eu observar. Então, elas estão trocadas. Mas não tem nenhum problema, não. Depois eu corrijo esse slide. Prometo a você controlar esse slide. Ou controlar, corrigir. A gente está falando tanto de controle que acaba... Ó, A controla B. Né? Ele não possui 25% só. Ele possui 60% de controle. Vamos olhar aqui. Vamos voltar. Ó, 60% de controle. Tá certo? Vou fazer as conclusões, mas a gente vê. Então, olha só. A controla não é indireta. Aí, A controla B. Então, ele não possui só 25, ele possui 60 e é direto. Eu acho que esse slide aqui era de outra conclusão, de outro exercício meu, acabou eu transcrevendo. A controla diretamente B, tá certo? A segunda consequência que eu sei é essa. Vamos lá. Terceira. A possui 35 do controle de C diretamente. Vamos ver se isso é verdade. Tá aqui, ó. A 35 de C, tá vendo aqui? A tem 35% do capital diretamente de C, tá vendo? Ele investe de forma indireta passando por B. Esses 30% aqui pertencem a A, tá certo? É como se esses 30 mais os 35, esses 65% do capital que está em C pertence toda a A. Logo, né? Logo, aí vamos aqui rapidinho, corrigindo. Eu vou corrigindo, depois eu tento melhorar, eu mando essa correção para vocês. Mas como eu estou aqui, né? Então, olha só. A possui, então, 35 mais 30, não é 25, aí é 30, do capital votante de C. Como é que eu sei isso? 35 passa diretamente, quer dizer, A você viu que tá aqui, vamos voltar, ó, A diretamente com C, tá vendo aí? É ruim quando a gente erra o slide por conta disso, né? Mas, olha só,
25 não, que são 30. Mais 30, tá vendo aqui, ó? Mais 30, tá vendo, ó? 60, aí depois 30, 35 diretamente. Pronto, ele tem 35 mais 30. Então, veja só, voltando aqui rapidinho. Então, o capital voltante é 35 direto e 30 indiretamente por B. Então, a gente pode dizer que A possui aí pelo menos 65%, ó, mas possui 65% do capital voltante de C. Como é que eu calculo a propriedade? Esse finalzinho slide aí, está faltando 5 aqui nesse final, mas esse cálculo da propriedade está correto. Como é que eu calculo propriedade? Vou mostrar aqui para você, fica fácil. Olha só, propriedade ou a quantidade de capital realmente que foi lá para C. Você vai ter que multiplicar, olha só, 60 por 30, vai dar 18%. Pode fazer aí na calculadora. Mais 35, ó, que vem diretamente. Tá vendo? 35. 35 com 18 vai dar quanto? 35, 18 vai dar 43. Vai dar 43. Eu acho que não é 48 não, dá 43. 43. A tem de propriedade 43, quer dizer, não é bem propriedade, quer dizer, a quantidade de capital que vai, né, de A para C é apenas 48%. Mas a leitura de capital votante, gente, não funciona dessa forma. Como é que faz a leitura do capital votante? Vamos lá, rapidinho aqui, voltando. Você vai fazer o seguinte, eu não já tenho 35 direto aí em C? Sim. Veja só, se eu tenho 60% e A tem um controle de B, quem manda, quem coordena, apesar dos outros 40 fazerem parte de outras, né, propriedades de outros sócios, A quem determina tudo. Então, esses 30% que foram para C foi determinação de A. A determinou, então esses 30% aqui que estão sendo investidos em C pertencem a A. Então, de capital votante, A tem 35 mais 30. Então, A tem 65% de capital votante. Para capital votante, a leitura é essa. Eu não vou fazer a leitura de como o capital está chegando. Se o capital estiver chegando, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer como? Multiplico 60 por 30 mais 35. Aí eu vou ter o quê? 43%. Tá? Depois eu vou corrigir isso aqui. Em sala de aula eu prometo, né? Vou falar disso aqui novamente. A gente vai ter que falar sobre a questão disso daí das propriedades, mas tanto da propriedade quanto, né, o que é ou como funciona a questão do capital votante, eu vou falar sobre isso aqui e corrijo. Vou corrigir, prometo corrigir esse slide. Inclusive, quando eu for passar novamente aqui o próximo vídeo, eu vou passar ele já corrigido, para que você não tenha dúvida, tá beleza? Fácil demais. Aí vamos lá. Tá aqui. Controladora. Ter 50% do capital votante, de forma direta ou indireta. Pronto, acabou. Isso é controladora. Controlada. Quem a controlada considera a sociedade na qual a controladora, pronto, é titular de direito de quanto? Mais de 50% do capital votante. Pronto. Aqui a gente resume. Aqui a gente resume. Como assim? Para fins de contabilidade de exercícios, né, técnicos, via de regra, a gente vai levar em consideração o capital votante. Se uma empresa, determinada empresa, de forma objetiva, isso é forma objetiva, a gente estudou muitas coisas subjetivas, mas de forma objetiva, o que é controle? Ter mais de 50% do capital votante da investida. Pronto, isso é controle. De forma direta ou indireta. Acabou, sem nenhuma dúvida. Então, de forma objetiva, a contabilidade vai considerar o quê? Mais de 50% do capital votante de uma investida. Se eu tenho mais de 50%, enquanto controladora, mais de 50%, né, do capital votante, pronto, eu tenho controle. Controle de forma objetiva é isso. Tranquilo? Se eu tenho controle, eu adoto o método de equivalência patrimonial. Beleza? Pronto. Continuo daqui. Beleza, gente? Vou corrigir aquele slide, tá certo? A partir da correção, aí pronto, eu volto para esse slide aqui, como prometido. Valeu, beleza, abraço, até o próximo vídeo.